agora a gente vai continuar a história da Montanha Mágica do Thomas Mann. Ok, essa hoje vai ser uma leitura um pouco mais curta, eu acho, pelo horário. Tá? Deixa eu ver onde eu vou parar. Ok, vamos lá. Brincadeira de mau gosto. Viático, hilaridade interrompida. Homem muito simpático, disse Hans, enquanto atravessavam o portal, depois de terem cumprimentado amavelmente o porteiro coxo, que se achava na guarita classificando cartas. Saíram ao ar livre. O portal encontrava-se na parte sudeste do edifício caiado de branco, cujo corpo central tinha um andar a mais que as duas alas e era encimado por uma pequena torre coberta de zinco, guarnecida de um relógio. Quem saía por este portal não entrava no jardim cercado, mas logo adentrava a área livre, com vista sobre prados que se estendiam pelas encostas das montanhas, cobertos cá e lá de abetos de pouca altura e de pinheiros da montanha encurvados sobre o solo. O caminho que trilharam, na verdade, o único que existia, com exceção da estrada que descia ao vale, passava em ligeiro declive atrás do sanatório rumo à esquerda, ladeando a cozinha e a despensa, onde se viam grandes recipientes de lixo ao longo das grades da escada que conduzia ao porão, para então seguir mais um bom trecho na mesma direção e elevar-se, depois de uma volta brusca à direita, por uma subida íngreme ao longo da encosta escassamente arborizada. Era uma vereda de chão duro, avermelhado, ainda um tanto úmido, em cuja beira jaziam, de quando em quando, uns blocos de pedra. Os primos não eram os únicos a passear. Alguns hóspedes que haviam terminado a refeição, quase ao mesmo tempo que eles seguiam-nos a curta distância, e outros grupos já de regresso vinham-lhes ao encontro, com o passo ruidoso de pessoas que descem. Homem muito simpático, repetiu Hans. Tem um jeito tão solto de falar, dá gosto ouvi-lo. Essa do charuto de mercúrio, para designar termômetro, é mesmo muito boa. Eu logo compreendi, mas agora vou acender um charuto de verdade, disse ele, estacando. Já não aguento mais sem ele. Desde o meio-dia de ontem não fumo nada que preste. Com licença. Tirou da charuteira de couro de verniz, enfeitada com suas iniciais em prata, um exemplar de Maria Mancini, um belo exemplar da camada superior da caixa, achatado em uma face que era como ele mais gostava, e então cortou a ponta com uma pequena guilhotina de corte angular que trazia na corrente do relógio. Acendeu o isqueiro e pôs fogo ao charuto comprido de ponta vertical, tirando-lhe umas boas baforadas. Muito bem, ele disse. Quanto a mim, podemos continuar o passeio. Você é claro que não fuma, devido ao excesso de entusiasmo. Nunca fumo, respondeu Joaquim. Por que fumaria justamente aqui? Isso eu não compreendo, disse Hans. Simplesmente não compreendo como alguém possa viver sem fumar. Privar-se, por assim dizer, do que há de melhor na vida e privar-se, em todo caso, de um prazer magnífico. Quando acordo pela manhã, já me alegro com a ideia de poder fumar durante o dia, e quando tomo a refeição, já penso em fumar logo depois. E até posso dizer, com uma dose de exagero, que como apenas para ter a ocasião de fumar. Um dia sem tabaco seria para mim o cúmulo da insipidez. Um dia totalmente vazio, sem o ânimo atrativo. E se eu qualquer dia despertasse sabendo que não poderia fumar, acho que não teria coragem nem para me levantar. Francamente, eu ficaria na cama. Olhe, quando a gente fuma um charuto, que puxa bem, claro que não deve estar furado, o que constitui um defeito muito desagradável. Quero dizer, quando a gente fuma um charuto bom, então a sensação que se tem é a de estar protegido e de que nada lhe pode acontecer. É a mesma coisa como deixar-se ficar deitado numa praia à beira-mar. Fica-se deitado, não é? Não se tem necessidade de qualquer outra coisa, nem de trabalho, nem de distrações. E fuma-se no mundo inteiro, graças a Deus.
Ao que me parece, não existe lugar onde esse prazer seja desconhecido, pois por mais longe que nos arraste o destino, até os exploradores das regiões polares levam fumo em abundância, para que possam aguentar os esforços das suas viagens. E me identifiquei muito com isso, nas vezes em que li sobre o assunto. Pode acontecer que uma pessoa ande muito mal, suponhamos, por exemplo, que eu me encontrasse num estado lamentável. Agora, enquanto eu tivesse meu charuto, aguentaria firme, tenho certeza. O charuto me faria vencer qualquer obstáculo. De qualquer modo, objetou Joaquim, é um sinal de fraqueza depender do fumo a esse ponto. Berens tem toda a razão. Você é um paisano, um civil. Ele disse isso em sentido elogioso, mas você é mesmo um paisano incorrigível. Afinal de contas, anda bem de saúde e pode fazer o que quiser. Acrescentou e seus olhos assumiram uma expressão cansada. Sim, exceto pela anemia, disse Hans. Ele não teve pejo algum para me falar a queima-roupa da minha cor verde. Mas é verdade, eu mesmo notei que, em comparação com o pessoal daqui, meu rosto é quase verde, em casa jamais reparei. E achei muito gentil da parte dele dar-me assim, sem mais, uns conselhos desinteressados, sine pecunia, quer dizer, como ele diz, estou pronto a fazer o que ele me recomendou e adaptar meu estilo de vida ao seu. Que mais poderia fazer aqui em cima, afinal? E por Deus, não me fará mal algum acumular proteínas, embora essa expressão, e você há de concordar comigo, me soe meio repugnante. Enquanto caminhava, Joaquim tossiu algumas vezes. A subida parecia cansá-lo. Quando teve o terceiro acesso de tosse, estacou, franzindo a testa, e disse: toque em frente. Hans apressou-se em seguir caminho sem olhar para trás. Depois diminuiu o passo até quase parar, porque teve a impressão de se ter adiantado muito ao primo, mas não voltou a cabeça. Um grupo de pacientes de ambos os sexos vinha se aproximando dele. Hans já os vira trilhar o caminho plano a meia altura da encosta. Agora se achavam na descida, indo a seu encontro, a passo barulhento numa confusão de vozes. Eram 6 ou 7 pessoas de diferentes idades, umas muito jovens, outras um tanto avançadas em anos. Hans contemplou-as com a cabeça inclinada para o lado, enquanto seus pensamentos se ocupavam com Joaquim. Estavam sem chapéu, bronzeados, as senhoras vestiam suéteres coloridas, ao passo que os homens, na maioria, iam sem sobretudo e mesmo sem bengala, como quem sai sem cerimônias. Com as mãos nos bolsos, para dar uma voltinha em frente de casa. Achavam-se na descida, que não exige grande esforço muscular, mas apenas um ligeiro refreamento pelas pernas fincadas no chão, para evitar o excesso de velocidade e o tropeção, qual se voltasse montanha abaixo. Assim, seu modo de andar tinha algo de alado e leve, que se comunicava às suas fisionomias e atitude em geral, e inspirava em quem os via o desejo de fazer parte do grupo. E logo se encontraram próximos de Hans, que se pôs a examinar-lhes os rostos. Nem todos eram bronzeados. 2 senhoras destacavam-se pela palidez. Uma magrinha como um caniço, com uma tez de marfim, e a outra mais baixa, gorducha, com a cara salpicada de lunares. Todos os fitaram com o mesmo sorriso petulante. Uma mocinha alta de suéter verde, com cabelos desgrenhados e uns estúpidos olhos semicerrados, passou tão perto de Hans que quase lhe roçou o braço, e assobiou ao passar. Mas que coisa louca! Assobiou, mas não o fez com a boca, nem sequer contraiu os lábios. Pelo contrário, manteve-os bem cerrados. Algo assobiou de dentro, enquanto encarou Hans com uma mirada tola dos olhos entreabertos. Foi um assobio sumamente desagradável, agudo, penetrante, todavia oco, prolongado e de tom cadente, assim como a música desses porquinhos de borracha comprados em barracas em dias de festa, que com um som gemebundo deixam escapar o ar insuflado à medida que vão murchando. Tal ruído inexplicável vindo do peito da jovem, que agora já se ia com o resto do grupo. Hans quedou-se imóvel, olhando ao longe. Então se virou bruscamente, percebendo que o assobio atroz deveria ter sido um trote, uma brincadeira de antemão preparada.
pois viu pelos movimentos de ombro que aquela gente se ria dele. Um rapaz atarracado e beiçudo que, para andar com as mãos nos bolsos da calça, levantava o paletó de forma bastante inconveniente, virou-se descaradamente para ele e riu. Nesse meio tempo, Joaquim se aproximara. Passou pelo grupo e o cumprimentou à sua maneira sua maneira militar, fazendo uma quase continência, inclinando-se de tacões unidos. Em seguida, voltou-se para o primo com um olhar interrogador. Que há com você? Perguntou. Ela assobiou, respondeu Hans. Assobiou com a barriga ao passar por mim. Você saberia me explicar o que foi isso? Ora, exclamou Joaquim com uma risada desdenhosa. Não foi com a barriga. Que bobagem. Essa é a Cliffeld, eu acho. Eu acho que é Clifford. Hermine Cliffeld. Ela assobia com o pneumotórax. Pneumotórax. Com o quê? Perguntou Hans. Estava sumamente excitado, sem saber, no entanto, em que sentido. Vacilava entre o riso e o choro quando acrescentou. Você não pode esperar de mim que eu compreenda esse jargão de vocês. Vamos adiante, disse Joaquim. Posso lhe explicar, enquanto a gente passeia. Parece que você está criando raízes. Trata-se de um negócio de cirurgia, compreende? É uma intervenção que frequentemente executam aqui. O Berens tem grande prática nisso. Quando um pulmão está muito atacado e o outro está bom, ou pelo menos relativamente bom, dispensa-se o lado enfermo por algum tempo de qualquer atividade, a fim de poupá-lo. Quer dizer, dão um talho nessa região, no flanco, não sei precisamente onde, mas o Berens é um mestre nessas coisas. E depois enchem a gente de gás, de nitrogênio, sabe? E assim o pulmão carcomido é posto fora de ação. É claro que o gás introduzido no corpo não se conserva indefinidamente. Precisa ser renovado de 15 em 15 dias, mais ou menos. É a mesma coisa que reencher um balão, compreende? Ao cabo de um ano ou mais, se tudo for bem, o pulmão pode curar-se graças a esse completo descanso. Completo descanso, quer dizer. Mas nem sempre termina assim. E parece até que a intervenção é bastante arriscada. Contudo, dizem que já foram obtidos muitos bons resultados com pneumotórax. Toda a turma que você acaba de encontrar anda com ele. Havia lá a senhora Iltz, aquela que tem os lunares, sabe? E a é a senhorita Levi, uma magrinha, caso você se lembre. Ela ficou de cama por muitíssimo tempo. Eles formaram um grupo, pois essa coisa do pneumotórax une mesmo as pessoas, e se denominaram Sociedade Meio Pulmão. Hoje são conhecidos assim, mas o orgulho da sociedade é Hermine Cliffeld, porque sabe assobiar com pneumotórax. É um talento especial que poucos têm. Como ela consegue fazê-lo, isso não sei dizer. Nem ela mesma sabe explicar. Depois de ter andado depressa, é capaz de assobiar de dentro de si, e disso se aproveita para assustar as pessoas, sobretudo os doentes recém-chegados. Acho, aliás, que com isso perde nitrogênio, pois precisa reabastecer-se de 8 em 8 dias. Hans desatou a rir. No decorrer das explicações de Joaquim, a sua excitação tomara decididamente o rumo da hilaridade, enquanto prosseguia no caminho, cobrindo os olhos com a mão e inclinando-se para a frente. Sentiu os ombros sacudidos por uma sucessão rápida de risinhos silenciosos. É uma sociedade registrada? Perguntou numa voz embargada, que, à força de conter o riso, soava chorona e levemente queixosa. Tem estatutos? Que pena você não ser sócio. Olha, nesse caso, poderiam admitir-me como sócio honorário ou como visitante. Você deveria pedir ao Berens que lhe ponha parte dos pulmões fora de ação. Quem sabe se você não conseguiria também assobiar, caso se esforçasse um pouco? Afinal de contas, isso se aprende. É a coisa mais engraçada que já vi, acrescentou com um profundo suspiro. Escute, não me leve a mal que eu fale desse jeito, mas eles mesmos andam tão bem-humorados, esses seus amigos pneumáticos. Quem vê como caminho assim? E quando se pensa que são a sociedade meio pulmão, ela sibila para mim, uma pessoa e tanto. Mas tudo não passa de traquinice. Porque são tão alegres, você pode me explicar? Joaquim esforçou-se por encontrar uma resposta. Meu Deus, disse enfim,
Eles estão tão livres. Quero dizer, é gente moça. E o tempo nada significa para eles. E quem sabe se não vão morrer? Para que então ficar com a cara triste? Às vezes me vem a ideia de que essa coisa da doença e da morte no fundo não é séria. É antes uma espécie de relaxamento. A seriedade existe somente na vida lá de baixo. Creio que você também compreenderá isso quando estiver mais tempo aqui em cima. Sem dúvida, confirmou Hans. Tenho até certeza disso. Desde que estou aqui, comecei logo a me interessar pela vida de vocês. E quando a gente tem interesse por alguma coisa por uma coisa, não tarda em compreendê-la, não é? Mas que se passa comigo? Não me agrada, disse abruptamente, olhando o charuto. Já faz tempo que me pergunto o que é que me incomoda, e agora vejo que é uma Maria que não tem sabor algum. Tem um gosto de papel mascado. Sinto-me como se tivesse o estômago desarranjado. Eu lhe asseguro. É um mistério para mim. Não nego que hoje comi muita coisa, mas isso não pode ser o motivo, pois quanto mais se come, mais aroma tem o charuto. O que você acha? Será porque tive uma noite muito agitada? Talvez seja isso. Não, não há jeito. Vou jogá-lo fora. Concluiu após uma nova tentativa. Cada nova tragada aumenta a decepção. Não adianta forçar. Depois de hesitar um momento, atirou o charuto em costa abaixo, por entre a brenha úmida. Quer saber uma coisa? Perguntou então. Estou convencido de que isso tem alguma relação com aquele maldito ardor no rosto, que está me incomodando outra vez. Desde que me levantei, o diabo sabe por quê, mas tenho a impressão de estar todo corado. Você também sentiu isso quando chegou aqui? Senti sim, Joaquim, disse Joaquim. No começo também estranhei muita coisa, mas não se preocupe. Eu já lhe disse que não é tão fácil aclimatar-se aqui em cima. Tudo isso se arranja. Olha esse barco aí. Olha, esse banco aí. Tem uma vista bonita. Vamos sentar-nos um pouco e depois voltar. Está quase na hora do repouso. O caminho tornara-se plano. Corria agora na direção de Devil's Platz e oferecia por entre pinheiros altos e delgados, dobrados pelo vento, o panorama do povoado que se estendia branco sob a luz clara. O banco de feitio tosco em que se sentaram encostava-se à vertente íngreme. A seu lado, um curso d'água corria rumo ao vale, gorgolejando e cachoando através de uma calha de madeira. Com a ponta de seu bastão alpino, Joaquim pôs-se a ensinar ao primo os nomes dos cumes envoltos em nuvens, que pareciam fechar o vale pelo lado sul, mas Hans limitou-se a olhá-los de relance. Inclinou-se para a frente e ficou desenhando na areia com a bengala de passeio guarnecida de prata. Interessava-lhe saber outra coisa. Eu queria lhe perguntar, começou. A docente que ocupava meu quarto tinha acabado de esticar as canelas quando cheguei. Já houve muitos óbitos desde que você está aqui? Uns vários, com certeza, respondeu Joaquim, mas são tratados com muita discrição, sabe? A gente não nota coisa alguma, ou só mais tarde, casualmente. Quando alguém morre, tudo se dá no mais estrito sigilo, em consideração aos outros pacientes, sobretudo as senhoras, que, não fosse assim, talvez tivessem crises nervosas. Você nem percebe quando alguém morre no quarto pegado ao seu. Trazem o caixão de madrugada enquanto todos estão dormindo e vão buscar a pessoa somente em horas determinadas. Por exemplo, durante as refeições. Disse Hans, continuando a desenhar. As coisas se passam nos bastidores, então. Sim, de certo modo, mas recentemente Espera um pouco, faz talvez umas 8 semanas. Nesse caso não se pode dizer recentemente, objetou Hans, vigilante e crítico. Como? Ah, sim. Então, não foi recentemente. Como você é meticuloso. Eu só estava fazendo uma estimativa do número. Bem, faz algum tempo tive a ocasião de lançar um olhar atrás dos bastidores, por mero acaso. Lembro-me daquele momento como se fosse hoje. Foi quando levaram o viático, o sacramento da extrema unção, sabe, os santos óleos, para a pequena Ujus, Bárbara Ujus, que era católica. Quando eu cheguei aqui, ela ainda não estava de cama e fazia travessuras como uma colegial de 15 anos. Mas depois foi enfraquecendo rapidamente. Não se levantou mais
Seu quarto achava-se a 3 portas do meu. Por fim, chegaram seus pais e um dia também o padre. Veio quando todos estavam tomando chá da tarde e não havia ninguém nos corredores, mas imagine o que me aconteceu. Adormeci durante o repouso geral, não ouvi o sinal do gongo e me atrasei uns 15 minutos. Assim se deu no momento crítico. Em vez de me achar entre os outros, me perdi atrás dos bastidores. Para usar a sua expressão, eu estava a ponto de atravessar o corredor quando apareceram e foram ao meu encontro com camisas de renda e uma cruz à frente, uma cruz de ouro com lanternas, como se fosse o estandarte da banda do regimento. Isso não é comparação que se faça, disse Hans com certa severidade. Ora, foi essa impressão que eu tive. Foi sem querer que me lembrei disso, mas ouça só o que aconteceu. Vieram em minha direção a passo apressado. Eram os 3, se não me engano. À frente, o homem da cruz, depois o sacerdote, com óculos no nariz. E por fim o menino com o turíbulo. O padre levava à altura do peito o viático recoberto, mantendo a cabeça humildemente inclinada. Era o Santo Sacramento, você sabe. Justamente, disse Hans. Por isso estranhei quando você falou da banda do regimento. Pois é, mas espera um pouco, porque se você tivesse assistido à cena, também não saberia o que pensar dessa lembrança. Era de causar pesadelos. Em que sentido? Bem, eu não sabia como me comportar numa circunstância dessas. Não estava sequer de chapéu que pudesse tirar. Está vendo? Interrompeu Hans mais uma vez. Está vendo como é necessário usar chapéu? Notei que vocês todos andam sem aqui em cima, mas convém usar para poder tirá-lo nas ocasiões oportunas. E que aconteceu então? Postei-me junto da parede, disse Joaquim numa atitude conveniente. Quando se aproximaram de mim, fiz uma leve mesura. Foi bem em frente do quarto da pequena Ojos. Número 28. Acho que o padre ficou satisfeito ao ver minha reverência. Agradeceu amavelmente tirando o barrete. E no mesmo instante pararam. O menino com o turíbulo bateu à porta. Abriu e deu passagem ao superior. E agora imagine o meu espanto e o que senti. No momento em que o sacerdote atravessa o limiar do quarto, começa lá dentro um barulhão, uns berros como você nunca ouviu, umas 3 ou 4 vezes seguidas, e depois uma gritaria ininterrupta, contínua, gritos que pareciam sair de uma boca vastamente aberta. Ah! E havia nisso tanta desolação, tanto horror, tanto protesto que é indescritível, e umas súplicas tão pungentes de quando em quando. E de repente tudo se torna cavo e surdo, como se a voz se tivesse sumido debaixo da terra e viesse das profundezas do porão. Hans voltou-se bruscamente para o primo. Era Ujos? Perguntou transtornado. E como assim do porão? Ela tinha se escondido sob os cobertores, disse Joaquim. Imagine o que eu senti. O sacerdote permaneceu no limiar da porta. Disse palavras de conforto. Parece-me que o vejo ainda. Ao falar, avançava um pouco a cabeça e depois voltava a retraí-la. O homem com a cruz e o coroinha não via a hora de partir, sem haver sequer entrado. E por entre os dois eu podia ver o interior do quarto. É igual aos nossos, com a cama à esquerda da porta, contra a parede. À cabeceira, algumas pessoas, os pais, naturalmente, também se inclinavam para a cama, proferindo palavras de consolo. E na cama só se via uma massa informe que suplicava, esperneava, protestava com horror. Esperneava mesmo? Com todas as forças, mas de nada lhe adiantou. Foi inevitável que recebesse a extrema-unção. O padre aproximou-se dela. Os 2 outros entraram também, e a porta fechou-se. Mas antes ainda pude ver. A cabeça de Ujos aparece por um segundo com os cabelos louros revoltos. Crava no sacerdote os olhos arregalados, olhos pálidos, sem cor alguma, e com as e ais volta a desaparecer sob a colcha. E você só me conta isso agora? Disse Hans depois de um silêncio. Não compreendo por que já não tocou no assunto ontem à noite. Mas, meu Deus, ela ainda devia estar muito forte para se defender desse jeito. É preciso estar forte para isso. Não deveriam mandar vir o padre antes de ver a pessoa ficar bem fraca. Ela estava fraca, sim, replicou Joaquim. Ah, não faltaria o que contar sobre isso. Difícil saber por onde começar. Ela estava bem fraca.
E foi só o medo que lhe deu tanta força. Sentiu um pavor horrível, porque percebeu que estava às portas da morte. Era uma mocinha, afinal, seria fácil compreendê-la, mas também há homens que se comportam assim, o que é sinal de uma covardia imperdoável. O Beren sabe, aliás, como lidar com esses tipos no tom adequado. Que tom? Perguntou Hans, franzindo as sobrancelhas. Não faça tanta fita, é o que ele diz, respondeu Joaquim. Disse isso não faz muito tempo, numa ocasião parecida. Quem nos contou foi a enfermeira-chefe, que estava lá para segurar o agonizante. Era um desses que no leito de morte ainda fazem uma cena pavorosa e não querem morrer de jeito algum. Então Berens ralhou com ele. Faça o favor de não fazer tanta fita, ele disse. O paciente logo ficou quietinho e morreu com toda a calma. Hans deu uma palmada na coxa e, reclinando-se no encosto do banco, ergueu o olhar nos céus. Ora, escuta só, essa é demais, exclamou. Ralhar com o doente, dizer-lhe sem mais nem menos, não faça tanta fita? A um moribundo. É demais. Afinal de contas, um moribundo merece respeito. Não se pode dizer-lhe isso do nada. Para mim, um moribundo é como que sagrado. Não discordo, disse Joaquim, mas com um comportamento como esse... Ah, não, insistiu Hans, com uma veemência desproporcional à pouca oposição que enfrentava. Ninguém me tirará da cabeça que um moribundo é mais nobre do que um indivíduo qualquer, que passeia e ri, e que ganha dinheiro e enche a pança. Isso não. Sua voz vacilou estranhamente. Não é admissível que do nada... E de súbito suas palavras se afogaram numa gargalhada que se apoderou dele e o dominou. Era o mesmo riso da véspera, uma risada que brotava das entranhas. Lhe sacudia todo o corpo e não tinha fim, que lhe cerrou os olhos e arrancou lágrimas por entre as pálpebras compridas. Psiu, fez Joaquim de repente. Agora silêncio. Cochichou e acotovelou o primo, que ainda se ria a bandeiras despregadas. Hans ergueu os olhos cheios de lágrimas. Vindo da esquerda, aproximou-se um forasteiro, um senhor baixinho, moreno, com bigode preto, elegantemente torcido, e calças de xadrez claro. Trocou com Joaquim uma saudação. A dele era nítida e sonora. Deteve-se à sua frente numa atitude graciosa, os pés cruzados, apoiado na bengala.